Graça e paz, queridos! Ah, que maravilha! Hoje estamos daqui, dando início ao nosso segundo episódio, nosso Café Transformador. É certo que hoje estamos falando o episódio segundo, mas daqui a um tempo não teremos mais como falar, mediante a quantidade de episódios que estarão em nossa grade. Mas, então vocês já sabem, desde já, se inscreva no canal, curta, ative o sininho, compartilha, comenta, fala o que tem te edificado, fala o que nós precisamos melhorar, fala o que como o abençoador tem sido na sua vida, para que também possa estar sendo na nossa, para que nós possamos estar entregando para mais pessoas e entendendo que realmente estamos fazendo um trabalho voltado para a obra de Cristo, e que o nome dele possa ser glorificado e exaltado a todo momento. Hoje, o nosso tema é semeador. O que você tem feito com a sua semeadura? Esse é um tema bem pertinente, um tema maravilhoso, que na realidade ele acabou explodindo no meu coração a partir do momento em que nós tivemos um momento ofertório na conferência da minha igreja, e o nosso líder Felipe Seixas, ele acabou pregando essa passagem que estava em Mateus 13, e eu achei interessante, eu parei para ler novamente, e ela explodiu de forma diferente em mim, e eu desfiz alguns dogmas que eu tinha e eu achei pertinente compartilhar com todos vocês. Eu creio que vai ser um tempo bem legal, bem propício e aproveitador. Espero que todos possam estar tirando proveito desse momento. Amém? Nossa palavra está em Mateus 13, como eu já disse, e aqui ela começa assim, a parábola do semeador. E falhou de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e enforcaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Pois bem, aqui nós começamos. O que nós podemos falar? Primeiramente, eu vou falar como que eu enxergava essa passagem. E eu tenho uma linha de raciocínio no qual eu pensava assim, cara, essa passagem já está dividida em 4 tópicos ou 4 partes. Isso só mostra que verdadeiramente a porta é estreita. Porque pela porta larga, muitos passarão. Pela porta estreita, poucos passarão. E eu falei, cara, 100 dividido por 4 vai ficar 25%. Realmente, o caminho para chegar é muito difícil. E de fato é. Só não entendi que era da forma na qual eu pensava. E essa explosão, ela me veio na cabeça ou no coração a partir do momento que eu fui ali um pouquinho mais abaixo. E quando eu cheguei um pouquinho mais abaixo, algo me chamou a atenção no versículo 9. E ele é pequeno, porém muito rico. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Meu Deus! Quando eu parei para poder pensar nisso, eu automaticamente me remeti a Apocalipse, no mesmo momento. E lá em Apocalipse, quando começa a carta, as cartas às 7 igrejas, elas começam todas da mesma maneira. Escreve ao anjo da igreja X. Mas lá no final, elas também terminam da mesma maneira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, a partir do momento que eu vi essa passagem e eu parei para poder observar e sentir que ouvidos é diferente de escutar. Ouvidos, você ouve e pratica. Escutar, você ouve ou escuta e passa direto. E aí eu pensei, eu falei, não são 25%. Não são. Na realidade, é a forma no qual nós ouvimos. Todos podem ouvir, todos podem escutar. E o que você está fazendo com a sua audição? Seus ouvidos estão espirituais? Para que você possa verdadeiramente ouvir, entender, compreender e ver o que mais te agrada? Você consegue ter essa verdadeira compreensão? Pois bem, assim falou comigo. E quando
tu parar e chegar um pouquinho no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7 e 8, vai estar escrito assim, ó. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É semeadura. Semeadura. Como vocês têm semeado? Como vocês têm semeado? Qual é o solo que vocês estão plantando as suas sementes? Qual é o solo que vocês estão deixando cair as suas sementes? Entenda, nós fomos criados para sermos jardineiros. Nem era necessário nós plantarmos, porque só de comer o fruto, a própria semente já cairia. Já daria bons frutos, para que nós pudéssemos apenas cultivar. Mas a partir do momento que o pecado adentrou, nós passamos a ser lavrador. E como lavrador, e um bom lavrador, nós temos que arar a terra. Preparar o terreno. Para quê? Para que tenhamos solo fértil. Ao voltarmos novamente para Mateus, nós vamos ver que Mateus 13:8 está assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outra a 60 e outro a 30. Para isso, nós fomos chamados. Para prepararmos a terra. Para que da melhor maneira possível, essa terra possa estar arada. Essa terra possa estar propícia. Para que ela dê bons frutos. Ah, Fabrício, mas tirando a que a semente cai e os pássaros levam, as outras também vão na terra. Verdade. A que os pássaros caem, a que as sementes caem no solo e o pássaro pega, essa então é a pior. Porque o livro nessa mesma passagem, em Mateus 13:18, vai estar assim, ó. Escutai-vos, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. É essa. Essas são as sementes que nós escutamos, deixamos cair, os pássaros vêm e comem. Podem entender e ter certeza que, como as escrituras estão dizendo, espiritualmente falando, é o próprio Satanás. Porque ele não quer que essa boa palavra que entra em você se torne uma semente frutífera. Ele não quer que você cultive da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E aí, ele vai te distrair de alguma maneira para que essa semente se perca, para que a pessoa que depositou essa semente em você de alguma maneira esteja perdendo tempo, ou até mesmo se frustre. De repente, é algo que possa acontecer com você para outras pessoas. Ela é muito profunda, essa passagem. Tome cuidado com a sua semente. Mas ainda chegaremos no segundo tópico, que vai dizer, porém, o que foi semeado em pedregais é que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então, quantas vezes nós também passamos por isso? Eu costumo dizer que eu sou criado pelos meus avós, né, e com muito orgulho, com muito amor, com muito carinho. Eu tenho 36 anos, mas por muitas vezes eu falo que eu tenho como se eu tivesse 70, 80, devido à minha criação. E os antigos que vieram daquele tempinho mais antigo, denominado como roça, e verdadeiramente cultivavam muito chá. E o meu avô, sempre quando você tinha uma dorzinha no rins ou algo assim e tal, aí ele virava para mim e falava assim: filho, vai lá na rua e pega quebra-pedra. Era uma ervazinha que se encontra no meio do paralelepípedo, junto aos meio-fios, naquela terrazinha, aquela areiazinha que vai juntando ali no dia a dia. E a gente chega ali e simplesmente pega a mão, não precisa cavar, não precisa fazer força, não precisa fazer esforço, não precisa nada. Você mete a mão nela e ela sai com a facilidade tremenda. Nessa questão do quebra-pedra, ainda faz muito bem. Os antigos vêm dessa cultura, vêm dessa tradição. Hoje, no mundo modernizado, já não se ouve mais dessa prática. Mas, durante muito tempo se fez. Mas, espiritualmente, essa é a semente que é lançada, que nos faz o bem, que nos apraz, mas a gente rapidamente
Rapidamente se esquece. Porque a gente rapidamente se esquece. A gente também pode voltar na parábola da casa na areia e a casa na rocha. Quando o vento vem forte e impetuoso, se a casa não estiver na rocha, certamente ela vai desmoronar. Dessa mesma forma, eu também vejo a semente em pedregais. Ela não tem raiz. Ela não se aprofunda. Ela é rasa. Ela até recebe, mas ela não consegue nem sequer passar adiante. Porque antes de frutificar nela, já se perdeu. Dessa mesma maneira, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas com cuidado, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra, e essa fica infrutífera. É verdade. A Bíblia também vai dizer que é impossível agradar a dois deuses, porque certamente ao agradar um, você vai desagradar o outro. Assim também são os espinhos, aqueles que crescem no meio dos espinhos. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, mas os seus desejos vão diariamente tomando lugar, o corrompendo, fazendo com que ele dê mais valor, aquelas coisas que aguçam a carne. É como nós acabamos de ler no livro de Gálatas. A gente vai ver mais uma vez, tirando Gálatas 6, mas voltando para Gálatas 5, a gente vai ver que existe a luta, a guerra da carne contra o espírito. E dessa mesma maneira também vem a dos espinhos. O que você está aguçando? O que você está alimentando? Essa vai vencer essa batalha. E o que mais te dá prazer? É a alegria do espírito ou é a alegria da carne? O solo espinhoso, esse perde para a carne. Esse perde para a carne, porque tudo aquilo que ele vem angariando, ele vem gostando, ele vem amando no presente século, como disse Paulo, no dia a dia, tudo aquilo que ele vem crescendo e o que os seus olhos vão vendo diariamente, ele se sente poderoso, ele se sente incrível. E isso faz com que ele acaba não conseguindo ter a profundidade, que é o que Cristo realmente espera da gente. Portanto, ele falou para o jovem rico, quer ser perfeito? Vende tudo que tens, dê para os pobres, siga-me. Daí por diante nós nunca mais ouvimos falar do jovem rico, que até tinha princípios, até conhecia os mandamentos, e por vezes até falava que os fazia, que os cumpria, mas na hora de vender, doar para os pobres e seguir, esse não conseguiu, esse perdeu a força. Eu entendo que daí por diante aquilo que ele falou que cumpria os mandamentos já não cumpria mais, porque ele já não mais conseguia amar o próximo como a ti mesmo. Ele já não conseguia mais, como Jesus falou, o novo mandamento vos dou, ame teu irmão como eu amei a vós. Ele já não mais conseguiu, porque ele não conseguiu se desapegar daquilo que seus pais haviam deixado para ele. Entende? Essa é a questão. Mas que maravilha. Mas que maravilha. Porque o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro produz 60, e outro produz 30 por um. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você tem feito com a sua semente? Aonde você tem depositado a sua semente? O que você tem esperado da sua semente? Ei! A Bíblia fala que é muito melhor dar do que receber. O que você tem esperado em troca? O que você tem esperado? Como você tem olhado para o seu próximo? Qual testemunho você tem dado? Qual testemunho? Entenda que pode ter certeza absoluta que quanto melhor você semear, melhor Deus vai fazer com que seja retribuído, mas para que você continue semeando na vida do próximo. Para que você continue fazendo com que o nome dele seja exaltado. Fazendo com que a palavra do Senhor atinja pessoas lá nos confins da terra. Entende? Pois essa é uma ordenança de Jesus para conosco. É isso que nós esperamos. Esse é o porém. E a gente vai continuar entendendo que existe um princípio. E esse princípio não se trata de ser bíblico. Ele é um princípio. E esse princípio, ele é infalível. 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 Tudo aquilo que você planta, você colhe. E por vezes, a gente vê o ímpio. Por vezes, a gente vê uma pessoa de religião
que não nos apraz, com crenças, com culturas, com credo, que por vezes ele até consegue ir bem na vida. Em algum momento, a sua paga chegará. Mas às vezes a gente fica pensando e parando assim, cara, por que que pessoa, fulano, isso e aquilo e tal? Com princípio. Com princípio. E esse é um princípio que ele é infalível. E ele é para todas as pessoas. Aqui, tudo que você plantar, você certamente colherá. E essa colheita, ela é na terra. Essa colheita, ela é na sua vida. Não tem essa. Não tem essa. Não tem essa. Então, aqui vai ficando a nossa palavra, a nossa reflexão do dia. É, é apenas mais uma segunda-feira, no qual estamos tendo a oportunidade de estar sentado à mesa, tomando nosso café, e que essa cena possa se repetir por muitas e muitas e muitas vezes. Então, eu espero ter feito com que vocês possam ter uma reflexão diferente, com que possam olhar de maneira diferente, e para isso é muito importante que os seus comentários estejam aí, tá na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus venha abençoar vocês cada vez mais, que nós possamos estar nos encontrando sempre. Curta, deixa o seu like, ative o sininho, compartilhe essa mensagem e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.